Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Queridos, a paz do Senhor. No próximo domingo, dia 14 de setembro, que será o Dia Nacional de Missões, nós estaremos estudando a lição de número 11, que tem como tema uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O texto áureo: respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos 10, 47. A verdade prática diz-nos: o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Para hoje, a leitura diária está em Marcos, capítulo 16, versículo de número 15, que traz como epígrafe a pregação do Evangelho a todo tipo de pessoas. Diz-nos a palavra: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que nós aprendemos com esse texto que nos foi sugerido é que o Evangelho, ele não pode discriminar, ele não pode deixar ninguém para trás. É necessário que a igreja, nestes dias, apesar de tão turbulentos, cumpra o seu papel, que a igreja esteja disponível para apresentar o plano salvador do nosso Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas, a todas as etnias, a todos os povos, a todas as classes sociais. É preciso que nós falemos a língua dos homens, como nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. No dia em que o batismo com o Espírito Santo se efetuou na vida da igreja, com a manifestação das línguas estranhas, as pessoas que estavam naquela cidade, representando várias nações, entendiam o que a igreja falava, e eles se preocupavam dizendo: eles não são daqui desta região, eles não nasceram aqui, não são naturais desta província. Como é que eles estão falando na nossa própria língua? A questão é que Deus tem pressa para que o seu nome, o nome do seu Filho, o projeto salvador, seja proclamado a toda criatura. E isso se concretiza em nossas vidas a partir do que Jesus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós receberíamos a virtude, o poder, a unção, a graça, a autoridade do Espírito Santo para sermos testemunhas do Senhor por todas as partes, por todos os lugares. E testemunhar do Senhor não é simplesmente proclamar. Testemunhar é ter uma mensagem enfática, é ter uma mensagem forte, é ter uma mensagem prática. O Evangelho, além de ser verbalizado, ele precisa ser vivenciado por cada um de nós. Não existe uma melhor maneira de pregar o Evangelho do que se a nossa própria vida for pregada na cruz de Cristo. Eu costumo dizer que só tem autoridade para pregar o Evangelho da cruz aqueles que já foram crucificados também na cruz de Cristo. O Evangelho é a melhor notícia que o mundo pode ouvir. É uma notícia alvissareira, a notícia que declara que, apesar do pecado ter distanciado o homem de Deus, mas Jesus Cristo veio para consertar tudo aquilo que havia sido destruído pelo pecado, pela ação satânica do nosso arqui-inimigo, e agora restabelecer a paz, restabelecer a comunhão
entre o homem e Deus. E é a igreja que coube essa grande responsabilidade, porque a igreja é a representante legal de Cristo na terra. Nós temos o selo, nós temos a autenticidade de Deus através do seu Santo Espírito que habita em nós. E isso nos dá autoridade para nós pregarmos o Evangelho, anunciarmos a salvação onde quer que formos, no ônibus, na escola, no mercado, na empresa, na rua, no bairro, nos caminhos, nos povoados, em todos os lugares onde nós formos, é preciso que preguemos o Evangelho. Agora é necessário que atentemos para uma verdade. Nós já vimos até numa lição anterior que se nós não cumprirmos Atos 1:8, é provável que se cumpra em nós Atos 8:1. E a pergunta que eu fiz no domingo passado para os irmãos com os quais eu estava participando da escola bíblica dominical foi: nós vamos esperar Saulo? Nós vamos esperar o Saulo de Tarso chegar com as perseguições, com as prisões, para que nós aprendamos que é necessário pregar o Evangelho a toda criatura? É preciso que nós saiamos da nossa zona de conforto e avancemos. Não é tempo de parar, é tempo de trabalhar, a obra urge, o tempo urge, é necessário, é preciso que a igreja se levante com poder, com autoridade, para ministrar a santa e gloriosa palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, sem se envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crerem. E Paulo ainda diz que para muitos parece loucura, mas para nós que pregamos o Evangelho, nós entendemos que ele é o poder de Deus. Que Deus nos encha da sua graça, do seu Espírito, para que proclamemos esta verdade, para que anunciemos esta verdade, para que testemunhemos desta verdade em todo o tempo e para todas as gentes. Que a graça do Senhor Jesus repouse sobre vossas vidas, que o amor de Deus esteja derramado em vossos corações e que a presença sempre abundante e consoladora do Espírito Santo esteja sobre nós para nos guiar e nos orientar nesta caminhada. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.